Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 2 de fevereiro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 44º vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Em cada vídeo dessa série, estou aqui trazendo passagens bíblicas indicadas por alguns internautas. E nesse vídeo aqui, vou trazer mais uma passagem bíblica engraçada. No vídeo anterior, número 43, mostrei aqui a passagem bíblica que está na Bíblia cristã, no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Mostrei ali um caso envolvendo a lei do levirato, a lei do levirado, uma lei antiga que era existente no mundo da Bíblia, no mundo hebraico. A lei do levirato, uma lei terrível, injusta, principalmente com a mulher. A mulher, no mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, era considerada um mero objeto, equiparada a um mero objeto. As leis bíblicas eram maravilhosas para o macho, para o homem, e péssimas para as mulheres. E a lei do levirato é uma delas. Líderes religiosos nas igrejas aí cristãs, principalmente evangélicos, dizem aos fiéis que a lei aqui do levirato foi uma lei instituída pelo Deus hebreu. Deus algum existe, Deus algum sabe fazer leis. E essa lei do levirato prova que é uma lei feita por pessoas com pouco conhecimento de justiça, com pouco conhecimento de técnica legislativa. Daí as leis aqui injustas, ingênuas, profundamente infantis. Isso mostra que são leis não feitas por entidades inteligentíssimas, mas pelo recurso pouco que o homem da época aqui tinha. Então, eu mostrei naquele vídeo número 43, que foi essa passagem que está em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, a lei do levirato. Expliquei ali tudo direitinho, como é essa lei, não é? Nesse mundo bíblico, a lei do levirato, como eu expliquei, era assim. Um hebreu estava casado com uma hebreia. O hebreu falecia, morria, sem deixar filhos machos. Então ele deixava a viúva sem filhos machos, varões, homens. Então assim, a lei do levirato dizia que o cunhado, o irmão do falecido, que era cunhado da viúva, o cunhado, se casava com essa viúva, entendeu? Para substituir o irmão morto. E essa lei é péssima por quê? Porque a mulher, coitada, não tinha o direito de recusar o cunhado. A mulher era obrigada a se casar com o cunhado. Só que o cunhado, como era macho, havia entre as pernas dele um pênis, homem, muito importante na Bíblia. Então o macho, o cunhado, tinha o direito de rejeitar a cunhada. Só que a cunhada não tinha o direito de rejeitar o cunhado. Veja aí que lei maravilhosa para o homem e péssima para a mulher. Muito bem. Aí, e outra coisa pior nessa lei. Aí o cunhado casava-se com a cunhada, com a viúva do irmão. Certo? O primeiro filho que nascesse, macho, o primeiro filho seria considerado filho legítimo, de acordo com a lei, não do próprio pai, do cunhado aí e da cunhada. Não, esse filho seria considerado, pela lei, filho legítimo do irmão morto. E iria ter o nome do irmão morto. Veja que loucura, para que o povo de Israel não esquecesse o morto. Então você vê que é uma lei completamente sem juízo e uma lei injusta, principalmente com a mulher. Muito bem, e nessa lei do levirato,
como eu já disse aqui, a mulher não podia rejeitar o cunhado, mas o cunhado podia rejeitar a mulher. E o que dizia aqui a lei? Está em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Leia essas passagens bíblicas após aqui assistir ao meu vídeo. Se você não ler a Bíblia, será facilmente enganada por líderes religiosos. Muito bem. Então se o cunhado rejeitasse a cunhada, não queria se casar com ela, assumindo a posição do irmão morto, esse cunhado aí iria sofrer duas punições. E quais são essas punições? A cunhada, a viúva, ela iria procurar os anciãos da cidade, os anciãos, e iria dizer a eles que seu cunhado a rejeitou, que seu cunhado não queria se casar com ela. E aí os anciãos chamavam o cunhado. E num dia marcado, o cunhado comparecia perante os anciãos, e a viúva também. E a viúva falava ali bem alto, para que todos ouvissem, diante dos anciãos. Ela dizia que havia sido recusada por aquele homem ali, que era seu cunhado, que aquele cunhado não queria ali perpetuar a lembrança do finado, do seu esposo finado aí. Então, em seguida, o que o cunhado dizia aos anciãos? Ele dizia ali que realmente não queria se casar com sua cunhada. E aí, a mulher fazia o quê? Duas coisas. A primeira, ela tirava a sandália dos pés do cunhado. Isso, no mundo hebraico, era um ato de humilhação. Então, aí, o primeiro ato de humilhação diante do cunhado, né? O cunhado passava por essa humilhação aí. E a segunda humilhação é a pior. Após tirar as sandálias do cunhado, a viúva juntava ali em sua boca muita saliva, cuspe, e dava uma cuspida no rosto do cunhado, diante dos anciãos e das demais pessoas ali. Uma vergonha. Imagine você aí que está assistindo a esse vídeo, levar uma cuspida na cara de uma mulher. Imagine. Coisa horrível, não é? Dá muito nojo. Você poderia passar aí até um mês sem almoçar e jantar, com tanto nojo. Então você vê que é uma lei completamente má, uma lei completamente injusta, e mais ainda injusta diante da mulher. E os líderes cristãos dizem aos fiéis que é uma lei criada pelo Deus hebreu. Que loucura, gente! Que loucura! É uma lei, como eu já disse, que prova que quem a fez aqui foi uma pessoa com poucos recursos, uma pessoa que pouco conhecia sobre o que é justiça. Muito bem, como então eu mostrei aquele caso em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, que é o caso da lei do levirato, vou aqui aproveitar a ocasião para ir ao livro de Gênesis. E ali, mais um caso da lei do levirato. E você vai achar muita graça aqui. Certinho? Mais uma passagem bíblica engraçada. Que é o caso aí, repito, em que se praticou aí também a lei do levirato. Um homem morreu, um homem era casado com uma mulher, deixou a mulher sem filhos, sem machos, homens. O irmão dele, o cunhado dela, o irmão dele, casou-se com ela para cumprir a lei. E o primeiro filho que nascesse, homem, seria considerado legalmente não filho do próprio pai, mas do irmão morto. Entendeu? Muito bem, então o exemplo aqui, mais um exemplo dessa lei, e você verá uma profunda injustiça aqui, nessa lenda bíblica, mais uma vez, está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, capítulo 38, versículos 6 a 10, certinho? Versículos 6 a 10. Então, depois desse vídeo, pegue sua Bíblia, abra o livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 6 a 10. Apenas 4 versículos. Você lê rapidamente. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
Se você não ler a Bíblia, repito, você estará perdido. Será facilmente enganado por algum líder religioso, certinho? Então vamos lá. Aqui em Gênesis capítulo 38, nós temos aqui o Judá. Judá era filho de Jacó, pai de José. Então Judá era irmão de José, um dos irmãos de José. Ele se casou com uma mulher chamada Sua. E aí teve alguns filhos, o Onã e o Selá, inicialmente, aqui está. E o Selá. Muito bem. Deixa eu ver aqui o Selá. Isso. Muito bem. Então veja aqui. O Judá, melhor dizendo, Judá, com 3 filhos aqui inicialmente. Um filho. Onã, o outro filho. E Selá, o outro filho. 3 filhos aqui, homens. Certinho? Muito bem. Num certo dia, o Judá, o pai, arranjou uma mulher chamada Tamar para o seu filho Entendeu? O filho de Judá e Sua. E aí ele se casou com uma mulher chamada Tamar. A mulher foi arranjada por seu pai. Muito bem. Então o casal aí, e Tamar. Aí o que é o marido, morre. Ele deixa a Tamar sem filhos. E sem filhos aí, homens, machos. E vem a lei do levirato. Ele tinha 2 irmãos ali, o Onã e o Selá. O Selá era ainda jovem. O Onã já era um adulto. Então, com a morte do o irmão dele, o Onã, assumiu aí a lei do levirato. Esse Onã, ele foi obrigado por seu pai a se casar com a viúva, a Tamar. Certinho? A viúva. E ele se casou, o Onã. Só que o Onã, ele não gostava da viúva, mas ele foi obrigado a casar com ela por imposição de seu pai, Judá. Então, o Onã casou-se com essa Tamar, cumprindo ali a lei do levirato. Só que ele não cumpriu por completo a lei do levirato, porque a lei dizia que o cunhado, o irmão do morto, que é o cunhado da viúva, iria casar com a viúva. E o primeiro filho que surgisse não seria considerado filho do próprio pai, mas filho do pai morto. Veja que lei maluca. Então, o Onã foi pressionado a se casar com a Tamar, porque o irmão dele, havia morrido. O era esposo de Tamar. Então, o Onã estava substituindo o irmão, de acordo com a lei do levirato. Só que o Onã, como ele não gostava de Tamar, ele não queria ter filhos com ela. Entendeu? Tudo isso aqui está em Gênesis. O Onã não queria ter filhos com a Tamar, com a viúva de seu irmão. Por quê? Porque era a lei, uma lei muito má. Ela dizia, repito, que o primeiro filho que surgisse do novo casal, o primeiro filho seria legalmente filho do irmão morto, e não do próprio Onã, que é o próprio pai. Entendeu? Isso para perpetuar a lembrança aí do irmão morto. E esse filho iria ter o mesmo nome do pai morto, e não de seu próprio pai. Veja que lei maluca. E repito, líderes religiosos dizem aos fiéis das igrejas que isso aqui é uma lei criada pelo Deus hebreu. Deus algum existe, Deus algum cria lei. Pois bem, então o Onã, o que ele fazia para evitar filho? Ora, porque o Onã era casado com Tamar. Ele queria que o filho dele, se viesse a aparecer algum filho macho, ele queria que o filho fosse considerado dele. E ele estava certo, o Onã. Ele realmente, se tivesse nascido um filho aí, ele seria o pai. Não é isso? Ele seria o pai, porque foi ele que fez esse menino junto com a Tamar. Ele manteve relações sexuais com a Tamar, né? Ele iria manter, ela iria ficar grávida,
e o filho que surgisse seria desse casal, e não o pai dele seria o irmão de Onã morto. Um absurdo, não é na lei? Pois bem, então o Onã queria que se tivesse um filho, ele queria que esse filho fosse considerado seu. E ele tinha toda a razão, o Onã, porque se tivesse surgido um filho, ele seria o pai, e não o irmão dele morto, como dizia essa lei maluca, a lei do levirato, certinho? Então o Onã, ele mantinha relações sexuais com a viúva, sua esposa atualmente, a Tamar, só que ele, na lenda bíblica, quando ele estava já atingindo o orgasmo, quando ele já estava perto de gozar, ele retirava o pênis da vagina da mulher Tamar e gozava fora. O esperma caía fora. Isso aí se chama o coito interrompido. Só que esse coito interrompido, o pênis ali na vagina da mulher, bem próximo ali de um homem atingir o orgasmo, já ali existem espermas. O homem engravida é um risco muito grande, o homem engravidar a mulher bem próximo ali do orgasmo. Não adianta tirar o pênis quando o cara vai gozar e jogar o esperma fora, porque ali já há esperma na vagina, no canal ali vaginal. Então ele tirava aqui, o Onã, ele tirava o pênis da vagina de Tamar para não engravidá-la, porque ele não queria que ela tivesse um filho dele, porque aí seria considerado filho do seu irmão morto, o que é um absurdo. O Onã tinha toda a certeza que a razão estava com ele. Se nascesse um filho ali, entre ele e Tamar, o filho é dele, mas nessa lei do levirato maluca, o filho era considerado filho do irmão morto. Veja que absurdo. Pois bem, pelo fato de Onã, aqui nessa lenda de Gênesis, pelo fato de Onã tirar o pênis quando está quase gozando e não engravidou Tamar, por isso mesmo, diz aqui na lenda bíblica que o Deus hebreu matou o Onã, porque ele não cumpriu a lei do levirato em sua íntegra. Ele aqui deveria ter sido pai, mas ele evitou ser pai, e daí ele foi punido pelo Deus hebreu. Você vê mais uma loucura, o Deus hebreu punindo aqui uma pessoa, o Onã, que raciocinava, porque se ele tivesse tido um filho com Tamar, o filho seria dele, como nós sabemos aqui, e não do irmão morto. A lei é que era doida, e não o Onã, mas o Deus hebreu matou aí o Onã, porque o Onã não cumpriu à risca a lei do levirato. Viu aí que maluquice? E o Deus hebreu matou Onã, olha aqui que injustiça, matou Onã por não cumprir totalmente a lei do levirato. O Onã evitava ter filho, então ele não cumpriu. Então o Deus hebreu o matou. Veja que loucura. O Deus hebreu mata aqui um rapaz chamado Onã, que no fundo pensava correto. Ele queria que o filho gerado por ele, Tamar, fosse considerado filho deles, o que é a verdade, e não o filho do irmão morto, como dizia a louca lei do levirato. Então o Deus hebreu aqui punindo o Onã, o Deus hebreu matou o Onã por ele ter evitado ter filho. Veja que loucura. Esse mesmo Deus foi o mesmo Deus hebreu que matou o filho do rei Davi com Batseba. O rei Davi praticou um crime na época, o crime de adultério. A Batseba também ali, crime de adultério, certo? Então os dois adúlteros, o que dizia a lei na época? Que os adúlteros seriam mortos por apedrejamento. E o Deus hebreu não matou o rei Davi e não matou a Batseba. E eles praticaram um crime terrível. Já o Onã aqui, coitado, evitou aqui filhos e por isso, apenas por isso, foi morto pelo Deus hebreu. Já o rei Davi e Batseba, que cometeram crimes graves, não foram mortos pelo Deus hebreu. O Deus hebreu perdoou aqui aos dois. E o Deus hebreu foi se vingar no filho do rei Davi, no filho de Batseba, o produto do adultério. Então você vê
que a Bíblia, gente, é isso aí. A Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. De Gênesis ao Apocalipse, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar os costumes da sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e você tem que estudar os costumes da sociedade judaica, Novo Testamento, puro cristianismo, entendeu? Se você não ler a Bíblia, não estudá-la, você será fatalmente enganado por líderes religiosos aí, cristãos, certinho? Então, vou terminar o vídeo agora e, por favor, pegue sua Bíblia em Gênesis, pegue sua Bíblia agora, Gênesis capítulo 38, e leia apenas os versículos 6 até o 10, apenas 4 versículos, leia tudo o que está aqui nesses versículos, eu acabei de explicar aqui para você, entendeu? Repito, se você não ler a Bíblia, será fatalmente enganado por líderes religiosos. Muito obrigado.